que tostou demais, ficou dura. Ai, que tonta. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha da nova paleta da Tarte, a Tartelette Toasted, que é essa paleta aqui que vocês têm me pedido muito pra fazer. Então, hoje é o dia, vamos lá, vamos saber qual é que é desta paleta aqui. Vou dar todas as informações sobre ela, vou fazer um look também com ela e também vou compará-la com a Naked Heat, que vocês também têm me pedido muito para fazer uma comparação entre as duas. Então, farei tudo isso no vídeo de hoje. Eu já tô com a pele pronta, tô usando uma base nova, eu estou testando ela, na verdade. E quem se arrisca a adivinhar que base é essa? Vou dar uma dica. Ela é de farmácia. Baratinha. Então eu comecei a testar ela hoje para mais pra frente trazer ela aqui pra vocês. Então deixa aqui nos comentários que base que vocês acham que eu estou testando. Então vamos à resenha da nossa paletinha querida Tartelette Toasted. Essa daqui é a terceira paleta da linha Tartelette, né? Eu já mostrei aqui pra vocês que eu tenho as duas anteriores também. E essa paleta aqui é só de cores quentes, né? A primeira Tartelette era só de cores frias, a segunda mais de cores neutras e essa daqui só cores quentes. Como as outras Tartelettes, ela tem 12 cores e aqui a gente tem 6 cores mate e são 7 cores com brilho. Só que assim, essas 7 cores com brilho tem acabamentos diferentes. Então, por exemplo, essas 4 cores são metalizadas. Essa daqui também é metalizada, ó. Ela chama Candle e ela é bem posenta, sabe? Você põe o dedo assim, ela já cai bastante. Essa Sunrise aqui, ela é mais acetinada, né? Então ela tem um brilho mais sutil, muito bonito, ela só tem realmente um reflexo. E essa daqui, ó, que é a Crackle, ela é mate, só que ela tem glitter dourado. E na hora que você passa ela no olho, os glitters não aparecem muito, porque principalmente se você começar a esfumar ela, os glitters acabam ficando bem sutis assim, sabe? Não faz muita diferença, né? Não aparece igual tá aqui na paleta, tá? Então assim, fica bem mais sutil, tá vendo? E também a paleta, como as outras da linha, né, segue mais ou menos com a mesma embalagem, toda bonitona, toda douradinha. Ela tem esse espelho ótimo que eu gosto muito pra fazer maquiagem, sabe? Você consegue ver seu rosto inteiro nesse espelho, então é muito fácil, sabe? Muito prático de usar. E cada sombra nessa paleta tem 1,5 gramas, então vezes 12 dá 18 gramas de produto total nessa paleta aqui. E ela custa $46. Então vamos fazer aquela continha, né, do custo-benefício, né, que a gente adora fazer. Se a gente dividir esse valor pela quantidade de sombras, vai dar $3,83 por sombra. E se a gente dividir o valor da paleta pela quantidade de produto total, que é 18 gramas, né, fica $2,55 por grama de produto. Então eu acho que é um bom custo-benefício. Ela não vem com pincel, o que eu não acho ruim, porque alguns pincéis que vêm nas paletas são bons e a maioria deles não são. Né? Então assim, eu prefiro pagar um pouco menos pela paleta e não vir um pincel, né? Usar os que eu gosto, usar os da minha preferência, do que exatamente vir, né, um pincel e eu pagar mais caro pela paleta. Não sei se você sente a mesma coisa. Aí aqui também tá falando que depois de aberta ela dura 12 meses. Aí aqui tá falando que depois de aberta ela dura 12 meses e ela é fabricada nos Estados Unidos. A composição dessas sombras não é exatamente igual para todas elas, né? Porque as metálicas vai ser mais baseadas em mica e as mates são baseadas em talco. E a fórmula dessas sombras também contém Amazonian Clay, né? Que é aquela argila amazônica, né? Que eles usam em bastante produtos da marca. Ela é um produto natural e vai conferir uma longa duração para as sombras, né? E também uma pigmentação melhor. Ela também contém uma fragrância natural de baunilha. Você vai perceber que ela tem um cheirinho assim característico de baunilha, que ela também tem propriedades de ser antioxidante e de ter propriedades anti-idade, né? Então, assim, sombras anti-idade. Adoro. A marca não testa os produtos em animais, né? Então ela é cruelty free, mas nem todas as sombras dessa paleta são veganas. Então, para quem é vegano, essa paleta aqui não vai servir. A pigmentação dessas sombras é altíssima, as sombras são extremamente macias e elas esfarelam um pouco quando você toca as sombras com o pincel. Então assim, é sempre bom pegar um pouquinho de produto, tirar o excesso no pincel, né, e depois aplicar
no olho. Ou então fazer a sua pele depois que você tá com o olho pronto. Então é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado, né? Não esquecer de tirar o excesso do produto do pincel. E também não precisa colocar o pincel muitas vezes pro produto vir, sabe? Então pra mim não é um problema, né? E eu já costumo mesmo trabalhar com as sombras de uma forma um pouco mais delicada, sabe? No geral, eu não vou fazer assim na sombra. Eu vou pegar e eu vou pressionar o pincel na sombra, porque daí já vem bastante produto. E aí eu tiro o excesso. Então com isso eu evito que eu faça assim e o negócio pule tudo, né? Então a gente economiza um pouco de produto, né? Não tá perdendo ele pro ar. Essa paleta também contém alguns ingredientes que vão ser um pouco mais hidratantes, né? Então, assim, é bem legal para quem tem as pálpebras bem secas e quem tem a pele da pálpebra bem oleosa, eu indico sempre passar um primer que deixa a pele bem sequinha, tá? E aí você não vai ter problema com essa paleta. Eu já passei primer no meu olho, eu usei o meu da Urban Decay, né? O Primer Potion, que pra mim é um dos melhores do mercado. Eu amo esse primer, amo mesmo. Então já vamos começar a fazer uma maquiagem, né? Eu vou aproveitar aqui, eu peguei esse monte de sombra no pincel e já vou começar com ela mesmo. Então, essa sombra aqui é a Latte, e eu tô pegando ela com o pincel da Morphe, o M441. Ele é um pincel de esfumado de cerdas naturais. E vou começar a nossa maquiagem exatamente do mesmo jeito que eu começo todas elas, porque eu acho que essa etapa aqui é essencial para dar um acabamento mais bonito para a maquiagem, que é aplicar a sombra aqui um pouquinho acima do côncavo. Então essa daqui vai ser uma sombra de transição pra gente. Ó, e ela é bem pigmentada, né? Daí eu vou pegar mais um pouco dela, faço assim, ó. Tiro o excesso. E também às vezes quando eu tô com medo de uma sombra cair, eu não venho já esfumando ela. Eu pego, dou uma pressionada assim, meio que depositando ela aonde eu quero que ela fique. Assim, ela já sai o excesso do pincel também, né? E depois eu venho e esfumo, ó. Um pincel bem leve para fazer essa etapa, indo para cima do côncavo e fazendo o formatinho aqui do olho. Não faz reto assim não, porque senão depois o negócio vai ficar assim, ó. Sempre faz o formato do olho. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar um pouco menor, esse daqui é o da Sigma, o E45. E eu vou vir nessa sombra aqui, a Warmth. Olha só, como vem bastante produto no pincel. Ui, ela esfarela bastante. E eu vou aplicar ela um pouquinho abaixo dessa primeira que a gente aplicou aqui no côncavo, ó. Dá um pouquinho mais de profundidade. E aí eu vou esfumando essas duas sombras para fazer um degradezinho. Eu já vou aproveitar, vou pegar um pincel lápis, ó. Vou vir na sombra latte e vou aplicar aqui abaixo do meu olho. Toda a extensão do olho. E já vou iluminar abaixo da minha sobrancelha, vou usar esse pincelzinho meu aqui da ProArt. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que é a Sunrise, mais acetinada, que eu falei pra vocês. Olha só o pincel, como veio bastante produto, é bem esfarelenta. Mas a pigmentação é muito fantástica. Eu vou voltar com essa latte aqui, no primeiro pincel que a gente usou, e eu vou passar por cima desse côncavo e esfumar tudo isso aqui junto. Vou pegar essa aqui que chama S'more, vou passar aqui abaixo da minha sobrancelha, ó, só pra deixar um pouco mais definido e fazer uma moldurinha pra sobrancelha. Bueno, agora nós vamos pegar... vamos ver o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, com glitter, só porque ela esfarela bastante, ó. Nem fazendo aquilo lá que eu falei pra vocês, previne que ela esfarele bastante. Ó, tá vendo aqui que caiu um monte de sombra? Ai, que lambança, gente, que tá fazendo isso aqui. Nu! Tirei bastante o excesso do pincel e eu vou aplicar aqui no canto externo. Olha só como ela é pigmentada. A hora que você pega ela com o pincel e tira o excesso, o glitter não vem pro olho. Pro glitter ficar mesmo, você tem que usar essa sombra com o pincel molhado, com primer de glitter. E de preferência aplicar essa sombra com o dedo, né? Porque senão o glitter vai tudo embora, ó. Aí virou um marrom normal, né? Mas é uma judiação, porque
Pra que eles colocaram esse glitter se vai tudo embora, né? E eu vou aplicar aqui no meu canto interno também. Nós vamos fazer uma pálpebra de luz. Um olho diferentão do que a gente tem feito aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque já faz muito tempo que eu não faço esse tipo de maquiagem. Vou aplicar um pouquinho mais aqui no canto externo. E vamos esfumar. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Sephora para esfumar essa sombra aqui nas bordinhas e eu vou trazendo assim ela pro côncavo, ó. Mas eu não vou subir o pincel para não esparramar a sombra acima do côncavo. Essa sombra eu acho um pouco difícil de esfumar, mas esfuma. Mas ela dá um trabalhinho. Tá vendo que ela tá esfumando? Só que requer um pouquinho de paciência. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Fireside, a mais escurona, e vou aplicar aqui por cima, ó, no canto externo de novo, só para dar uma dramatizada e uma intensificada neste contorno. Esse pincel mesmo, eu já vou dar uma esfumada aqui, ó, nessa borda. Vou fazer o outro olho. Agora eu vou pegar o pincel lápis, esse daqui meu é da Vult. Vou pegar essa sombra Fireside, um pouquinho só dela, e vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios. E eu vou trazer essa sombra até o canto interno aqui. Vou pegar essa cor aqui, a Warmth, e vou percorrer ela abaixo dessa mais escura. Não abaixo, né? Mas assim, por cima, indo um pouco mais para baixo e ficar coerente com a parte de cima. Que dramático! Agora vamos fazer o meio da pálpebra. Para fazer a pálpebra de luz, eu vou usar essa sombra aqui, que ela é bem posenta, né? Bem esfarelenta. Então, nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado. Vou passá-la com o dedo, porque ela não vai pegar bem no pincel. Então, nossa, só no dedo eu já peguei um monte. Meu senhor. Aplicar ela aqui no meio, assim, ó. Vocês viram isso? Essa é a pigmentação que a gente está conversando aqui, né? Deu para perceber que não veio para brincar, né? Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar também essa sombra aqui, que é a Sunset, e vou aplicar aqui, ó, nas bordinhas dessa sombra, só para não ficar super marcado. Não sei se ficou bom, não? Tá indo para everywhere. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Vou voltar com a sombra de glitter aqui, tirar o excesso e refazer esse cantinho e começar a dar uma esfumada nele, ó, trazendo para essa sombra mais clara. Eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Eu vou pegar a sombra Candle novamente, nesse pincelzinho aqui, só que agora eu vou molhar o pincel. Eu vou usar o meu Fix Plus, porque ela está caindo no meu rosto, né? Eu sabia que ela ia fazer isso, mas... E aí eu vou retocar ela aqui no meio da pálpebra. Sinceramente, essa daqui não é a sombra que eu mais gosto de usar da paleta, não. Mas é por isso que eu tô usando, sabe? Porque essa é uma das sombras mais difíceis de usar da paleta. E essa Crackle aqui também, ela é meio chatinha, porque os glitter dela cai tudo. Então eu tô voltando com ela aqui, ó, com a Crackle, só pra voltar e dar uma esfumadinha. No canto interno também, ó. Ai, eu misturei os pincéis, aí agora aqui tá cintilante. Ai, que erro rude! O bom é que está tudo mais ou menos bem esfumado. Metade dessa sombra clarinha caiu no meu rosto, que já era esperado pela minha pessoa. Então agora vamos fazer o outro lado. Espero que eu seja mais bem afortunada deste lado aqui. Vou pegar novamente a Sunset, aplicar aqui nas bordinhas. Ai, peguei muito, né? Ai, que louca. Só pra dar uma misturada mesmo nessas sombras. Agora eu vou voltar aqui com o marrom e vou vir esfumando aqui pro centro. Novamente vou pegar a sombra Candle no pincel, vou dar uma espreada de Fix Plus e vou dar uma retocada nela no centro. Ela subiu um pouco mais desse lado. E aí com esse pincel mesmo, do jeito que ele tá, eu já vou dando uma esfumadinha aqui, ó. Essa sombra Candle, ela é realmente muito chata. Bom, gente, agora eu vou pegar um pincelzinho lápis assim, e eu vou vir nessa sombra Sunrise e vou iluminar aqui o cantinho interno do meu olho. Eu também vou molhar o meu pincel
para aplicar essa sombra, porque eu quero que apareça mais. Não acho que está aparecendo o suficiente. Peguei ela aqui de novo, a Sunrise, um pincelzinho molhado com o Fix Plus. Aham. Virgem Maria, agora foi, né? Acho que agora foi demais. Eu sempre falo que eu vou fazer um olho básico, né, assim, só pra demonstrar e tal, aí eu acabo assim, desse jeito. Vou pegar um lápis marrom, esse aqui é da Tarte também. Ele é o Skinny Smolder Eyes e vou passar na minha linha d'água, em cima e embaixo. Bom, gente, então agora eu vou passar máscara de cílios, essa daqui minha é a Lash Paint. Vou colocar cílios postiços também, eu vou colocar o mesmo que eu pus em todos os outros vídeos, que é o Eyelure Exaggerate número 146, esse daqui obviamente é um novo, né? Mas eu vou usar o que eu já estava usando. E a cola de cílios eu também vou usar da Tarte. Eu tenho essa cola aqui de cílios da Tarte, que, gente, é muito boa. O único problema é que ela fica meio brilhantezinha, sabe? Quando ela seca ainda. Não sei se vocês perceberam no último vídeo que eu tava com uns pontinhos assim, meio brilhante na minha linha, né, dos cílios, no meu delineador, que era por causa da cola, sabe? Eu acho. Então tem que cobrir com um delineador bem pretinho e bem opaco, sabe? Vou pegar o mesmo lápis, né, da Tarte, o marrom, e vou passar rente aos meus cílios, só pra deixar os cílios mais escuros mesmo, né? E aí, já preparar pro cílios postiços. E esse lápis da Tarte aqui é bem pigmentado. Vou passar máscara de cílios. Gostei muito dessa máscara. Ela veio na minha caixinha BoxyCharm, né? Olha só a cola como ela é meio perolada, ela puxa um pouco pro azul, sabe? Mas ela é muito boa, ela gruda mesmo, sabe? Então... Bom, gente, então agora eu terminei os olhos, também já passei batom. Eu tô usando esse batom aqui da Urban Decay. Ele era de uma edição limitada com Jean-Michel Basquiat. E gosto muito desse batom, ele é meio hidratante, sabe? E achei que combinou bastante com essa maquiagem. Bom, então agora vamos sair desse zoom e falar mais um pouquinho sobre a paleta e fazer as comparações com a Naked Heat. Bom, gente, então pra resumir o que eu acho dessa paleta. Ela tem cores mais avermelhadas, mais alaranjadas, mas também ela puxa bastante pro marrom. E o legal também é que cada fileira dessa daqui é um look completo que você pode fazer. Então, assim, não necessariamente você precisa ficar pensando o que fazer com a paleta, né? Ela já meio que te dá a dica. Você já bate o olho e já vê 3 combinações de sombras que vão dar certo, vai ficar super bonito. Então, nesse quesito, ela é bem prática, né? E assim, dá pra fazer inúmeros looks com ela. Desde looks mais básicos até looks mais elaborados. A única sombra que eu não gostei nessa paleta foi essa daqui, a Candle. Ela acaba caindo muito na pele, sabe? Não interessa se você usa Fix Plus ou não. Então, assim, pra mim essa sombra meio, né, chatinha. Essas outras sombras aqui, metálicas, da paleta, elas são maravilhosas. Não precisa de Fix Plus para que elas apareçam no olho, sabe? Então, assim, elas são super fáceis de usar. Essa sombra aqui, né, aqui tem glitter. A primeiro momento ela parece que intimida um pouco, né? Você fala, nossa, quanto glitter, não sei o quê. Só que a hora que você pega ela com pincel seco e aplica no olho, ela não transfere pro olho, né? Ou pelo menos transfere o mínimo de glitter possível. Fora essa clarinha aqui que caiu no rosto, eu não tive nenhum problema das outras sombras caírem no rosto. Claro que vocês viram que eu sempre pegava, depositava a primeira cor e depois esfumava. Sempre tirava antes também o excesso de sombra do pincel. Assim, o acabamento da minha maquiagem tá ok, não tem nenhuma das sombras escuras aqui embaixo. Só tem essa sombra aqui na minha cara toda, né? Então, assim, desconsidere, minha pele está extra luminosa. Não tá ruim pra sair à noite, coisas assim, sabe? Não vai ter problema, porque, né? Mas de dia eu não usaria essa sombra aqui não, porque você vai virar um pote de glitter. Porque eu não sei, eu não tem glitter exatamente, mas a textura dela parece que ela tem glitter, porque as partículas de brilho dela são bem grandes. Com certeza ela funciona melhor com uma cola de glitter por baixo. Vocês viram também que eu tive um pouquinho de dificuldade para esfumar essa sombra aqui, quando eu uso um pincel fofinho. Aí, quando eu uso um pincel de esfumar também, só que um pouco mais denso, ela esfuma melhor. Então, se você não tá conseguindo esfumar ela com um pincel bem fofinho, tenta um pincel de esfumar um pouco mais denso que ajuda bem. O restante das sombras esfumam super bem, sabe? Não tem problema nenhum. E usando primer, elas duram bastante nos olhos também. Sem primer, as metálicas no meu olho, elas acabam, sabe? Tipo, marcando, assim, as linhazinhas da pálpebra. Isso porque minha pálpebra é um pouquinho oleosa, né? Mas se eu coloco o primer, principalmente esse aqui da Urban Decay,
fica tudo bem, eu consigo usar elas super bem e elas ficam bonitas por bastante tempo. Eu usei essas sombras por volta de 5 a 6 horas já, algumas vezes. Não usei mais que isso, não tive a oportunidade de usar mais que isso. E agora eu vou colocar pra vocês todos os swatches dessa paleta. E também peguei uma foto do próprio site da Tarte, que mostra os swatches em vários tons de pele para vocês também terem uma noção. Bom, então agora vamos comparar a paleta Tartelette Toasted com a Naked Heat. As duas têm 12 cores cada uma, são todas cores quentes. Cada sombra da Naked Heat tem 1,3 gramas, o que totaliza 15,6 gramas de produto nessa paleta. A Tartelette tem, no total, 18 gramas de produto, então a Tartelette tem mais produto e ela também custa mais barato, né? Então é $46 contra $54 da Naked Heat. A Naked Heat também vem com esse pincel aqui, que tá até sujinho porque eu usei ele. Esse daqui é um pincel bom, eu gosto de usar ele. E da Tarte, como eu já falei pra vocês, ela não vem com pincel. E a Naked Heat também tem 7 sombras mate. Essa daqui ela tem um acabamento acetinado e o restante são sombras metálicas. Elas são bem pigmentadas, só que a pigmentação da Tartelette é maior, na minha opinião. As sombras da Naked Heat são um pouco mais secas, né? A hora que você toca nelas, ela tem um toque mais seco e ela também esfarela menos, bem menos, do que a Tartelette. Então, já que ela é mais seca, ela é ótima para quem tem a pele mais oleosa, assim, sabe? A pálpebra mais oleosa. A validade da Naked Heat fala que é 24 meses depois de aberta e da Tartelette Toasted 12, mas a validade desses produtos é bem relativo, né? Eles costumam durar bem mais. A Urban Decay não testa em animais como a Tarte e essas sombras também não são veganas. No caso de viajar com essas paletas, a Naked Heat é bem maior, né? Ela é bem mais comprida e mais grossa. E a Tartelette Toasted já é mais compacta, né? Ela vem mais produto, mas ela é mais compacta. Mas eu acho que o espelho que vem na Tartelette é mais interessante, ele é mais assim, ele é mais confortável de usar, porque você consegue realmente ver o seu rosto todo. Já essa daqui é um pouco mais complicado, né? E você só vê parte do rosto, né? Ou então você tem que colocar assim a paleta bem longe para conseguir ver o rosto todo, né? Mas assim, eu sou meio cegueta, tem hora, sabe? Eu preciso tipo fazer isso. Né? E olhando as duas paletas, dá pra ver realmente que elas são bem diferentes. A Heat, ela puxa mais pro vermelho, né? A Toasted, ela puxa um pouco mais pro laranja, pro marrom. E eu achei somente 4 sombras que são parecidas nas duas paletas, né? O restante são todas diferentes. E o legal é que essas 4 sombras parecidas, dá pra fazer um look completo usando paletas diferentes e ter o mesmo resultado. Me falem se vocês querem que eu faça essa maquiagem, né? Usando de um lado a Naked Heat e um lado a Tartelette Toasted e fazer essa maquiagem com essas cores. Então assim, eu acho que elas são paletas complementares, mas eu acho que a Tartelette Toasted, ela é um pouco mais fácil de você saber o que fazer com ela. Acho que principalmente por causa dessas duas metálicas aqui, né? Que elas são diferentes, mas a diferença delas é bem sutil. E essas duas aqui, essa daqui é um pouco mais alaranjada, essa aqui é um pouco mais avermelhada. Então se você gosta bastante de cores quentes e quer ter as duas paletas, eu acho que é bacana porque elas se complementam bem. E aí a gente maximiza a opção de looks que a gente consegue fazer. E se eu fosse escolher uma das duas, né, pra eu comprar, eu acho que eu iria com a Toasted, apesar que eu gosto demais da minha Naked Heat, sabe? Ela é linda, ela é muito boa, ela esfuma bem, sabe? Ela é maravilhosa, vocês sabem que eu gosto muito dessa paleta, eu falei já no vídeo de resenha dela que eu fiz, né, dedicado. Eu acho a Toasted mais versátil, tanto pela seleção de cores, porque ela tem mais sombras de transição, as sombras metálicas são mais diferentes uma da outra, né, do que em comparação com a da Naked Heat. Vocês viram que eu consegui criar um look, assim, bem usável, né, assim, sem muita coisa, sem muito vermelho e tal. E também ela é mais compacta, né, para você viajar, levar na bolsa, eu acho que é muito prática. E o espelho. O espelho é outra coisa que ganha o meu coração. E além disso, ela é mais barata e vem mais produto, né? Então, assim, por esses motivos que se eu fosse escolher entre uma das duas, eu compraria essa daqui da Tarte. Me falem aqui nos comentários se vocês têm alguma dessas duas ou vocês estão em dúvida entre comprar uma das duas, né? E qual você acha que você vai comprar. Bom, gente, então eu acho que é isso. As duas paletas são maravilhosas, eu gosto das duas, sério, eu gosto muito das duas. A Naked Heat é
paixãozinha no meu coração. Amo as sombras da Urban Decay, sabe? Elas funcionam super bem, sabe? Elas são ótimas. Eu gosto muito, né? Mas as da Tarte também são ótimas. Eu me sinto muito o advogado do diabo, assim, sabe? Quando eu tô fazendo essas comparações, porque eu tenho que ser muito cri-cri. Pra eu escolher, é muito difícil. Mas assim, qualquer uma das duas que você decidir comprar, a qualidade é maravilhosa. Sabe? Você realmente tá comprando um produto de qualidade. Isso que é importante. Maquiagem é um negócio muito pessoal, né? Então, assim, no final das contas, vai realmente depender do seu gosto, do que você gosta de usar, do que você se sente confortável, confiante. Então, assim, é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações e que eu tenha conseguido ajudar vocês a decidirem qual é a melhor paleta para vocês. Então não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é meu inscrito, de dar um joinha no vídeo, clicar no sininho para ativar as notificações e também de compartilhar esse vídeo para quem gosta de maquiagem, né? E também tá aí debatendo, né, se compra, não compra, compra, não compra, qual compra. Então, por hoje é só, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!